Quem é você? O meu nome é Barcímio Sicupira Júnior. Eu nasci na Lapa, no estado do Paraná. Sou filho de Barcímio Batista Lins Sicupira e Ana Ribeiro Sicupira. Nasci no dia 10 de maio de 1944. Me mudei para Curitiba um ano depois e é onde eu vivo até hoje. Fiz o meu estudo primário no Grupo Zacarias, estudei o antigo ginásio e científico no Colégio Iguaçu, fiz vestibular, passei e cursei educação física, onde me tornei professor, mas foi jogando futebol profissional que eu fiquei mais conhecido. Embora tenha dado aula em colégio do estado, colégio particular, sou aposentado pela prefeitura já há alguns anos e fiz toda a minha carreira de futebol, começando em Curitiba por volta de 1959, 58, 59, até o ano de 1976, quando eu parei de jogar futebol, então com 31 anos. Comecei jogando em equipes de bairro, equipes do colégio. Depois fui para o Ferroviário, um time que já não existia nessa data. Em 1959, fiquei até 1964, me transferi para o Botafogo, Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, joguei até 67, joguei um ano no interior de São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto, de 67 a 68. Vim para o Atlético Paranaense em agosto de 68, fui emprestado ao Corinthians Paulista em 1972, joguei uma temporada lá e parei de jogar em 1976. Tentei ser treinador de futebol numa oportunidade, fiquei 6 meses no Atlético como treinador, depois achando por alta recreação que não tinha muita queda para o negócio, fui parar na imprensa 2 anos depois, onde estou até hoje. Trabalhei em programas de rádio, televisão, comecei e trabalhei em praticamente todas as rádios de Curitiba, umas que já não existem mais, e no momento trabalho na Rádio Banda B de Curitiba, 550 é a frequência, e trabalhei até o ano passado na televisão Bandeirante, fazendo programa esportivo. Venho de uma família onde tenho mais 2 irmãos, o mais velho, Alceu Sicupira, com 85 anos, a irmã do meio, Aide Sicupira Arzua, com 84 anos, vivos todos, e tive uma infância completamente diferente do que as crianças têm hoje, completamente solto. Meu pai era militar, tive uma educação muito rígida, com muitas leis e muitas normas, mas acho que foi uma educação muito boa. Meu irmão saiu de casa cedo, ele é 15 anos mais velho do que eu, então praticamente não tivemos muita convivência com a minha irmã, sim, que ficou morando em Curitiba. Meu irmão mora no Rio de Janeiro. Tive uma boa convivência. Me casei em 1974 com uma professora de educação física também, Lenita Chaite, quando tivemos 3 filhos. A mais velha é a Mariana Chaite Sicupira,
a do meio Flávia Scheidt Sicupira e o mais novo Barcímio Sicupira. Barcímio Sicupira não é neto, porque quem se chama Barcímio não merece ser chamado de neto. Por isso eu preferi deixar só Barcímio Sicupira. Ambos, todos os três hoje casados. A Mariana tem 2 filhas, que é a Lorena e a Rebeca. A Flávia tem 2 filhos, que é a Júlia e o Francisco. E o Barcímio ainda não tem filhos. Fui criado praticamente sozinho em casa, porque meus irmãos já estavam casados, já moravam fora de casa. Então eu fui, por um bom tempo, filho único. Tive uma vida independente muito cedo, porque com o futebol profissional, desde 17 anos, já ganhava o meu dinheiro, e quando saí do Ferroviário, depois de ter sido campeão em 1964, 63 para 64, fui para o Botafogo do Rio, numa transação milionária na época, sendo que os direitos eram todos meus e esse dinheiro ficou todo para mim. Então na época, os jornais diziam Sicupira o mais novo milionário do Paraná. Mas foi uma vida muito boa, uma vida muito, muito regrada. Comprei a minha casa ao lado da casa da minha mãe, que é viva até hoje, tem 107 anos. Segundo ela, não sou eu que cuido dela, é ela que cuida de mim ainda, gozando de perfeita saúde, graças a Deus. Estou separado, não estou mais casado há mais ou menos 15 anos. Moro com a minha filha, Flávia, que está saindo, e agora vem a Mariana morar comigo. Eu nunca fiquei sozinho, uma casa relativamente grande, eu tenho todas as minhas coisas, eu sou um cara conservador, guardo tudo, as coisas de infância, as recordações. Tenho um cachorro que está comigo e ficará comigo enquanto estiver vivo. E apesar de sofrer algum assédio dos meus filhos para mim sair da minha casa, para ir morar num apartamento por ser mais seguro, e também porque a minha casa é muito grande, não justifica eu ficar praticamente sozinho naquela casa, mas eu não tenho essa pretensão. Eu não quero sair dali enquanto viver, porque moro primeiro na casa do lado, onde mora minha mãe, e depois nessa que eu comprei, há 70 anos. E 70 anos não é pouca coisa. Então, todas as recordações, todas as coisas da infância, da juventude, de casamento, de filho, toda essa convivência, eu guardo ali, estão comigo ali. Portanto, eu deverei ficar até os meus últimos dias morando ali. Continuo trabalhando em rádio, fazendo transmissões de futebol. O meu ramo é o esporte, né? Por ser um ex-jogador, por ser professor de educação física, comento alguns esportes, mas preferencialmente o futebol, fazendo comentários ao vivo e em programas. Na Rádio Banda B há 17 anos. É o aniversário que a rádio está fazendo nesse ano, e eu estou na Rádio Banda B desde o começo. Eu comecei a jogar futebol organizado que eu digo, não é aquela pelada do bairro ou da rua, já com uniforme e até federado. Muito cedo, comecei com 13 anos no Curitiba Futebol Clube, quando ainda as arquibancadas eram de madeira, isso por volta de 1957. E ali comecei a conhecer a responsabilidade do futebol, mas ainda muito novo, muito pequeno
de estatura para minha idade. Eu até 17 anos era muito pequeno, depois é que eu fui desenvolver mais. Tanto que quando os jogadores do infantil, que era a categoria que eu jogava, alguns foram promovidos para o juvenil, eu não fui exatamente por ser muito pequeno. E o meu pai, que sempre foi um admirador de futebol, foi uma pessoa que me incentivou sempre. O sonho dele, por ter sido jogador de futebol também, é ter um filho que jogasse futebol. E eu fui jogar no Ferroviário por intermédio dele e de um amigo. Ele foi falar com um amigo, achou um absurdo que eu, que jogava bem, na opinião dele, não tivesse sido promovido para os juvenis do Curitiba. E ele queria que eu fosse para outro lugar. E esse amigo dele me levou para o Ferroviário. Eu fui para o Ferroviário muito novinho. E cheguei, o primeiro treino que eu fui fazer, eu voltei da porta. Fiquei com medo, com vergonha. Tanto que na segunda vez, meu pai foi pessoalmente comigo, me levou e ficou lá para evitar que eu não treinasse. Eu sofri algumas gozações assim dos companheiros, isso à medida que o tempo ia passando, mas já com 15 anos, jogando no juvenil do Ferroviário, fui fazer algumas partidas amistosas com o time profissional. 15 anos ainda, muito pequeno, mas já com um futebol aparente. Fui fazer 2 partidas em Florianópolis, uma em Paranavaí, com os profissionais. Entrei um pouco para jogar, para me ambientar. E no ano de 60, aí sim, já titular do juvenil do Ferroviário. Fui pro aspirante, 61, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui concentrar na minha vida, tinha um jogo marcado para domingo, e um amigo meu, um grande amigo, fazia aniversário na sexta-feira, e eu ia me concentrar na sexta-feira, nem sabia o que era isso. Sabia que ia dormir lá no campo. Mas como é que eu não vou no aniversário? Tenho que ir nesse aniversário. E fui pedir para o diretor, ele disse, não, acabou essa tua vida, agora você é um jogador profissional. Você vai estar sobre o regime de todos os outros e você está concentrado. Uma concentração resume-se você pensar só na partida, e naquele tempo para jogar domingo você desde sexta-feira já dormia no local indicado, ficava sábado o dia inteiro lá, fazia um treinamento leve para jogar no domingo. Então eu tenho esta vida até hoje, sem fins de semana, porque mesmo quando eu parei de jogar, entrando na rádio, jogos acontecem exatamente no fim de semana. Então é uma vida desde 15 anos até agora, que eu não sei o que é fim de semana. Todos os programas que eu tinha que fazer particulares tinham que ser no dia de semana. Eu gosto muito de pescar, nunca fiz uma pescaria no fim de semana, tinha que ir numa terça-feira, numa quinta-feira. E quando estreiei no time de cima, finalmente, embora muito jovem, com 17 anos, mas para mim já era uma estreia aguardada. Entrei no time porque um companheiro foi suspenso e pegou uma punição de 6 partidas de suspensão, e eu entrei no lugar dele e nunca mais saí. Ele, quando voltou numa outra posição. Eu era muito cuidado, assim, muito querido pelos companheiros, porque eu era um menino e eles zelavam muito por mim. Quando recebia uma entrada um pouco mais dura de um adversário, o time todo ficava eriçado, vinha todo mundo na minha defesa. E eu fui galgando algumas coisas, algumas posições. Aí fui campeão de aspirantes e depois fui campeão de profissionais. Quando eu estava disputando uma partida, ainda antes do final do campeonato,
Um treinador do Botafogo do Rio veio assistir um jogo meu. Era um jogo contra a Água Verde. E nesse episódio teve a participação do Ayrton Cordeiro, um jornalista muito conhecido de Curitiba, político, foi deputado também. Ele, torcedor do Botafogo e sendo meu companheiro de escola, escreveu para o Rio de Janeiro dizendo que o Botafogo tinha que mandar alguém para ver um futuro jogador, que poderia ser um futuro jogador do Botafogo aqui. E o Botafogo acreditou nessa solicitação, nessa carta do Ayrton, e mandou o seu treinador assistir o jogo, chamava Zolo Rabelo. E eu fui feliz no jogo, nós ganhamos de 1-0, eu fiz um gol de bicicleta. Bicicleta é uma jogada que faz parte do futebol, que é feita para trás, e levando o corpo do chão. Muita gente sabe o que é bicicleta. E eu ganhei o passaporte para o Rio ainda no vestiário. Ele se apresentou, aí me disse que assistiu o jogo e que veio do Rio de Janeiro especialmente para me ver, que ele tinha me aprovado e se eu queria ir para o Rio de Janeiro fazer uma semana de testes. Eu disse que sim, ir para o Botafogo, ir para o Rio de Janeiro numa situação como aquela, eu com 18 anos na época, mas eu vou ligeiro. Ele me deu uma passagem da Cruzeiro do Sul, uma companhia que nem existe mais, me deu uma importância em dinheiro e eu fui para o Rio de Janeiro. Eu mais ou menos escolhi o Botafogo porque eu tive algumas outras propostas do Internacional de Porto Alegre, times de São Paulo, alguns outros times do interior do Paraná, mas cá para nós, né? Isso em 1964, morar no Rio de Janeiro e jogar no Botafogo era uma coisa excepcional. E exatamente eu cheguei no dia 9 de abril de 64, logo depois da Revolução, estava fervilhando o Rio de Janeiro ainda, fiz aquela semana de teste e no dia 17 de abril assinei contrato com o Botafogo, contrato de profissional, cujo pagamento veio integral para mim, porque eu tinha os meus direitos, como já disse. A novidade, ao entrar no vestiário do Botafogo, eu comecei a ver aqueles monstros sagrados que até bem pouco tempo eram meus ídolos, como o Nilton Santos, o Garrincha, o Zagallo, o Jairzinho, o Gerson, todos eles de seleção brasileira, jogadores consagrados e conhecidos mundialmente. E de repente, de um dia para o outro, eu estou no mesmo lugar que eles, trocando roupa para ir para um campo de futebol, para jogar futebol com eles, exatamente. Uma coisa que qualquer cara de 18 anos sonha na vida. É você jogar num time como aquele. E eu fiquei por quase 4 anos lá, tenho lembranças maravilhosas de Garrincha, de todos eles, me tornei amigo de todos os que ainda vivem, volta e meia encontro, faço questão, ou numa viagem a trabalho, ou então no próprio Rio de Janeiro. Alguns já se foram, já foram para um outro patamar, mas são recordações espetaculares que ficam, porque você jogar num time de futebol é um convívio diário, é um convívio quase como familiar, porque você concentra, joga, treina diariamente. E quando você viaja, você fica 30, 40 dias com as mesmas pessoas, morando num hotel, e daí surgem histórias maravilhosas. E assim foi no Atlético Paranaense também, foi o time que eu tive mais sucesso, embora tenha jogado no Corinthians por uma temporada como titular e tenha feito um nome, aliás, um nome, Barcímio Sucupira, não é muito fácil de esquecer, mas foi no Atlético que eu me tornei o maior artilheiro do time,
com cerca de 300 pessoas, 300 partidas. Na verdade, eu não sei o número exato de partidas, e o número de gols é qualquer coisa em volta de 158 gols, que é a marca maior de todos os jogadores que jogaram no Atlético e que persiste até hoje, e deve ser muito difícil de ser batida, porque eu joguei 8 anos no Atlético. Então, 8 anos é uma vida. Embora os campeonatos fossem diferentes, você disputava o estadual e um ano sim, um ano não, você disputava o brasileiro. Então, eram menos partidas do que se você jogasse no dia de hoje. E ainda tenho a admiração de toda a torcida atleticana, muito pelo que eles ouviram falar, e muito também por ter ficado na mídia, por permanecer na mídia até hoje. Então eu, quando ando na rua, sou reconhecido por pessoas de todas as idades, o que me conforta muito, me deixa muito alegre, e eu tenho o maior prazer de conversar com todas, de ir em todos os lugares que me convidam, de participar das coisas que me convidem também, e assim a gente vai levando a vida, uma vida muito boa, apesar de alguns percalços, algumas coisas que nos acontecem, uma operaçãozinha ali, uma outra coisa aqui, mas é uma vida muito boa, convivo muito bem com todas as pessoas, com a minha família, e posso dizer que sou um cara muito feliz. Uma das coisas muito importantes que aconteceram comigo foi que eu trabalhava junto com o futebol. Chegou uma altura da minha vida, depois de formado, eu fiz educação física, comecei no Rio de Janeiro, na verdade. Eu entrei na Faculdade de Educação Física em 1964, exatamente no ano que eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fiz vestibular em Curitiba e consegui a minha transferência para o Rio de Janeiro através do professor Almir de Almeida, uma figura muito conhecida, jogou basquete na seleção brasileira, e conseguiu uma transferência praticamente impossível. E eu fui transferido para a Universidade Federal, no Rio de Janeiro, embora não pude continuar o curso lá ou terminar o curso lá, porque naquela época existiam provas parciais, que eram no meio do ano. E geralmente no meio do ano o Botafogo fazia a sua excursão. Era a excursão grande que a gente falava, viajava outras vezes, mas essa era no mínimo 45 dias que você ficava fora, viajando por todos os países, jogando para o Botafogo conseguir dinheiro para se manter, é claro. Então, uma carreira que começou no colégio, jogando nos times de colégio, e depois no futebol modesto de Curitiba, de repente eu me vejo estudando educação física no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, viajando e conhecendo vários países. Primeiro foi a ida para o Rio de Janeiro. Eu era um sujeito, já falei, filho de militar, que não tinha nem a chave de casa. Eu tinha hora para chegar em casa, embora já tivesse a minha profissão, já ganhasse o meu dinheiro. E quando me transferi para o Rio de Janeiro, como se saísse de um sonho, fui morar em Copacabana, num apartamento meu, com 19 anos. Isso é difícil de descrever. A vida no Rio de Janeiro, como era, hoje é um pouco mais difícil, um pouco mais arriscada, mas naquele tempo você fazia o que queria, ia onde queria, com a maior liberdade. E eu fiquei todo esse tempo lá, conheci todos os países da América do Sul, conheci todos os estados do Brasil, conheci México, Estados Unidos, porque o Botafogo era um time que viajava muito para o mundo inteiro, ia para a Europa. Mas quando o Botafogo e Santos surgiam, eles começaram a fazer o seguinte: o Santos ia para a Europa
e fazia uma turnê na Europa, e o Botafogo ficava América do Sul, América Central e América do Norte. Então, menos o Canadá, esses países todos aqui, eu tive a oportunidade de conhecer e de jogar na maioria deles. O único país da América do Sul que eu não joguei e que conheci muito pouco é o Uruguai, que eu só estive no aeroporto há algum tempo, mas na Argentina fui várias vezes e, como já disse, convivendo com todo aquele pessoal, que muitos com mais bagagem do que eu, deles eu fui tirando muitas coisas, aproveitei por ser um estudante universitário, porque o futebol naquele tempo a pessoa se limitava a jogar futebol. Poucos eram aqueles que estudavam e jogavam futebol ao mesmo tempo. O que acontecia comigo e que me deu um certo respeito por ser um estudante universitário, dando até alguns conselhos para pessoas muito mais famosas do que eu, mas exatamente por causa disso. Quando me transferi para Ribeirão Preto, em Ribeirão não tinha faculdade de educação física. Tentei estudar em São Carlos, que era perto, mas 100 quilômetros, para você ir e voltar todo dia, tornou-se impossível. E eu fui retomar os meus estudos em 1969, quando vim para Curitiba. Eu vim em 68, em agosto, o ano letivo já estava terminando, mas em 69, de novo pelas mãos do professor Almir de Almeida, consegui a transferência do Rio para Curitiba. Eu já devia estar jubilado naquela altura, porque de 64 até 68 eu praticamente não cursei a faculdade. Aí terminei os meus estudos em 71, mas já em 70 eu dava aula, dei aula em praça, porque fiz o concurso da prefeitura, passei e virei um funcionário da prefeitura, mas assim mesmo já dava aula em colégio do estado, dei aula em praça e as minhas aulas eram muito concorridas, porque eu estava no auge do futebol, então várias equipes de televisão, revistas, jornais, fizeram e faziam muitas matérias comigo, e onde apareciam os meus alunos. Isso para eles era uma coisa muito interessante, muito legal, para mim também. E assim que parei de jogar futebol, parei com 31 anos, ainda poderia jogar até uns 35, parei com 31, trabalhei na Universidade Federal do Paraná como diretor de Educação Física durante 2 anos, e fiz o concurso na prefeitura em 74 e me tornei um professor da prefeitura. Aí, já sem o futebol, e ainda não trabalhava em rádio, nem em televisão, comecei a dar aula, dei aula num colégio chamado Jardim Paranaense, o mais longe que tinha no município, exatamente por não ser da mesma corrente política do atual prefeito, que fez questão de me colocar no colégio mais longe, que eu praticamente ganhava para pagar gasolina. Mas aprendi muita coisa, trabalhei num colégio com mais 35 mulheres, eu o único homem, dando aula para criança de pré-escola e escola primária. Aprendi muito, muito na vida do que as pessoas da periferia fazem. Para mim foi uma lição muito grande e continuei trabalhando até me aposentar, e depois realmente dei uma descansada aí, pude fazer uma porção de coisa que, enquanto você joga futebol ou trabalha na rádio, como eu trabalhei, ou na mídia, na televisão e na rádio, ficam impossíveis de você fazer. Aí pude me dedicar mais ao jogo de truco, que eu gosto muito, é um esporte muito gostoso, muito divertido, e eu pratico até hoje, porque é sentado, não precisa fazer força. Gosto muito de pescar,
continuo quando o nosso clima aqui de Curitiba permite. Às vezes que eu tenho folga, vou pescar ainda, não tanto quanto gostaria, nem quando ia antigamente, exatamente por causa da idade. Mas a idade não é um empecilho, caminho por aí, vou em todos os lugares. Hoje um pouco mais regrado, vamos dizer assim. Sempre gostei muito da noite, sempre vivi muito de noite, mas hoje não, hoje já estou mais acomodado. E com certeza fico aqui em Curitiba, gostaria só, não de sair de Curitiba, mas eu gostaria que Curitiba tivesse um clima um pouco melhor, um pouco mais compatível com as pessoas mais idosas. Eu confesso que sofro um pouco no inverno, mas desconto tudo no verão, e assim a vida vai transcorrendo, e enquanto eu tiver força, enquanto tiver a convivência com a minha família e com os meus amigos, eu sou um cara realizado. Eu posso dizer que tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu consegui atingir os objetivos e procurei fazer com a maior honestidade possível. Foi a minha herança do meu pai, que era a honestidade. E sobre essa linha eu caminhei a vida inteira.